outras coisas, e eu creio que Deus vai me orientar assim para ver a palavra dele aqui agora, amém? Mas a ideia inicial é o tema da nossa igreja. Quem já viu a logomarca da nossa igreja? Quem não viu? Aqui? Está vendo aqui? Está vendo aqui? Ela tem aí uma ideia. A ideia da igreja está escrita em Tiago, capítulo 2, não é verdade? Não é? Então, eu queria fazer um feedback se fala, um retorno. Queria verificar com vocês mesmo verificando com vocês mesmos, cada um no seu lugar aí, se estamos realmente vivendo o que está escrito nesse texto aqui. Porque uma igreja que carrega um nome, uma frase como esta, tem que ter certeza que realmente está vivendo o que está escrito. Porque uma igreja que não vive o que vive, ela está sendo hipócrita, na verdade. Está sendo mentirosa, está sendo verdadeira, está mentindo. E mentir é pecado. Vocês gostam, né? Então não podemos pecar. Então é bom, já passou alguns anos, quando começamos com essa ideia, e eu estou com vontade de perguntar a vocês que chegaram na igreja agora, os mais novos, e os mais velhos também, se vocês estão vivendo esta realidade da igreja de Cristo. Porque essa igreja de Cristo, que está no livro de Atos, capítulo 2, né, não é uma utopia não. E não adianta a gente falar que o tempo, naquela época, era diferente, mentira, era pior do que agora. Muito pior. Vamos ler então o livro de Atos, capítulo 2, do 42 a 47. Vou abrir as luzes aqui para você. Atos 2, 42 ao 47. Aqui fala de uma igreja que tinha nada mais, nada menos que 3 mil membros. A igreja, que eu vou falar aqui, tinha 3 mil membros, só homens, fora mulheres e crianças que naquela época não contavam. Então, eu ouvi falar que uma igreja grande não consegue viver a realidade do Evangelho. Consegue, e tem que viver. Vamos ver? 2,42, e perseveraram na doutrina, acharam aí? Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler bem devagarzinho para ninguém, não pular nada, vou repetir aqui. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo que em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Repetir, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Feche as olhos, vamos orar. E você vai fazer um pedido a Deus: Senhor, não deixe o inimigo roubar essa palavra de mim. Prometa isso para mim. Seja esse seu pedido na oração. Faça o Senhor que esteja no sono, meditação. E não deixe eu ser hipócrita, não. Fala, Senhor, não deixe eu ser hipócrita, não. Fala com o meu coração e o que andar nele é a sua palavra que eu consiga colocar em prática. Amém? Então,
Pai amado de Deus, no nome de Jesus Cristo, venha me usar, meu Pai, poderosamente nesta noite. Não deixa eu falar nada que vem do meu coração como homem, ser humano. Eu sou falho, sou imperfeito, e sou o maior dos pecadores, porque estou aqui em pé, com sua palavra na mão, pregando uma verdade, que eu tenho que viver ela primeiro, para depois falar sobre ela. Pai amado, no nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, meu Pai. Deus, Espírito Santo, venha me encher da sua presença gloriosa, majestosa, para que eu possa, sim, abrir minha boca para falar palavras suas, não minhas. Senhor, nada eu tenho de bom para dar para eles, nem para mim que estou ouvindo. Mas o Senhor tem tudo para nos dar e falar. Nos corrija, nos dê um quebrantamento nesta noite. Nos dê, meu Pai, um impacto nos nossos corações, para que possamos nos converter novamente, se acaso precisarmos de uma nova experiência com o Senhor. Que a conversão, eu sei que é para toda a eternidade, já somos convertidos a Ti, mas eu falo a conversão total, para que possamos ter uma experiência de renovo com o Senhor nesta noite. Isso eu lhe peço, que eu lhe agradeço, no nome de Jesus Cristo também. Dentro do livro de João Scott, ele fala que isso aqui esse livro de Atos descreve os critérios, 4 critérios de uma igreja renovada. Olha que interessante. Ele fala assim, critérios para uma igreja renovada. João Scott fala no livro dele. O que nós somos? Igreja Batista Renovada. Não podemos ser Batista Renovada só no nome. Eu fui pregar numa igreja assembleia e o pastor disse, olha, eu só abracei o pastor Léo, porque ele, sendo batista, né, porque ele é batista de uma renovada. Eu falei, ô glória. Quando eu soube que ele é um batista renovado, então, bom, tem aquele lugar aqui na assembleia nossa aqui. Então, fui lá, preguei bem bonzinho. Preguei lá, o tema era forte, um tema bom e bem forte, diz o seguinte, porque eu devo amar minha esposa, já sabe como é que eu falo, né? Aí pronto, aí já fiquei em casa à vontade, né? Os homens ficam tudo murcho ali. E as mulheres também, né, claro. Então, nós temos essa forma de renovar, mas não podemos ficar só nas formas, não é verdade? Não podemos ser uma igreja formada. Então é necessário, de tempo em tempo, o pastor da igreja verificar com vocês se vocês já perderam essa referência ou continuam firmes na referência de uma igreja renovada. Amém? Porque o tempo faz com que a gente perca o rumo às vezes. Eu não estou dizendo que ninguém que perdeu o rumo. Quem sou eu para dizer, julgar cada um de vocês? Quem julga vocês vai ser o próprio Espírito de Deus que vai mostrar se vocês perderam o rumo ou não perderam o rumo de uma igreja renovada. E se eles perderam o rumo, é hora de aceitar as verdades e voltar para este ponto de uma igreja renovada. Amém? Então, o texto já diz tudo. Tem um critério inicial, primeiro, de uma igreja renovada. Uma igreja, para ser considerada renovada, é uma igreja cheia do Espírito, não é verdade? Uma igreja, só uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja renovada. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem uma característica. E uma característica, a primeira dela é que ela persevera onde? Na doutrina. Vou repetir. Na doutrina e perseverava na doutrina dos apóstolos. Por que eu estou tocando esse ponto? O que é a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos vieram, eles existiram, receberam do Senhor Jesus lá em Jerusalém, eles reunidos, orando, perseverando em oração, veio o vento, veio Pentecoste, língua espuma de fogo, paira sobre a cabeça de cada um dos apóstolos, eles estão cheios de unção, e eles saem por toda a terra pregando o Evangelho com todo o gás, com toda a alegria, com todo o ânimo, com toda a força e com toda a coragem. Pedro, de cara, pregou, ele ganhou 3.000 almas para Cristo, sem contar as crianças e as mulheres. Ele já fez um avanço tremendo. De 121 membros da igreja, tinha 121 membros, pulou para 3.000 uma noite por dia.
E eles passaram todo o ensinamento. Se você ler o livro de Atos é lindo. Conta a história de como eles fizeram para que a palavra chegasse até nós. Eles enfrentaram chicotada, pedrejamento, fio de espada, foram enforcados, foram crucificados para baixo, foram tudo imaginário de sofrer. E eles, no final, deixaram a doutrina, uma doutrina que Cristo passou para eles, e Cristo, quando o Espírito Santo Deus desceu sobre eles lá no Pentecostes, eles, com ousadia, passaram tudinho que Jesus quer para a igreja dele. Em outras palavras, ele falou assim, ó, vou passar tudinho o que eu quero para a minha igreja. A minha igreja tem que viver isto. E ele deixou para nós o quê? A Bíblia. Os apóstolos não existem mais. Não tem mais apóstolos. Os apóstolos que você vê por aí, já expliquei, não são apóstolos. Eles têm dons de apóstolo, mas não são apóstolos, porque apóstolos todos já morreram. Apóstolos só são aqueles que viram Cristo e foram comissionados por Cristo, só são aqueles que foram comissionados por Cristo e foram ordenados praticamente com a missão de abrir igrejas, diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, esses apóstolos não existem mais. Os que surgem hoje em dia não são apóstolos, eles são homens com dons de apóstolos, não são apóstolos. Então, como os apóstolos não existem mais, eu tenho bem que descobrir como Deus quer que a Igreja Batista Renovada venha viver. E a Bíblia é referência. Ele mandou sim a minha igreja, a igreja que é viva, a igreja que é sã doutrina, aliás, a igreja que é verdadeira, a igreja que vem de mim, é uma igreja que persevera em manter, seguindo a doutrina escrita na Escritura Sagrada. E perseverar na doutrina dos apóstolos significa que eles eram 3.000 membros mínimos e eles estudavam a Bíblia diariamente. Os apóstolos ensinaram a palavra, e os novos convertidos, os bebês na fé, eles perseveraram estudando a palavra. Amém? Essa igreja tem sede pelo estudo da palavra. Vocês amam a palavra, vocês estudam a palavra de forma perseverante. Vocês não são aqueles que abrem a Bíblia, leem a Bíblia e ficam questionando aquilo que não entendem e que vai atrás dos mestres para poder aprender o que não aprendeu, porque a Bíblia fala que Deus derramou o Espírito sobre cada crente convertido, mas Deus não eliminou o mestre. Ele deu ordem à igreja. A igreja tem que ter mestres para ensinar a palavra. Eu pergunto a vocês, como igreja, como membro da igreja Batista Renovada, tem buscado os mestres da igreja para aprender? Porque uma das características de uma igreja renovada é um povo que vai estudar e estuda a palavra. Está aqui um ponto. Isso era uma época dificílima. Nesse período da igreja não tinha espaço para estudar. Não tinha sala, não tinham classes. Estudavam debaixo de tumbas, estudavam em buracos, estudavam nas casas. Mas estudavam. Eles eram aqueles que todo dia estavam com o texto aberto e estavam ali lendo o texto. E perguntando aos apóstolos por que Cristo batizava. Por que do batismo? O que é batismo do Espírito Santo, apóstolo? O que significa o Espírito Santo? O que é trindade? O que é santidade, apóstolo? O que é dom do Espírito? O que não é dom do Espírito? Perguntas como esta, a igreja é para fazer pergunta e ir aprendendo. Porque esta era uma sede que as pessoas tinham, que estavam motivados pelo Espírito Santo e com sede de aprender a palavra. Eles não paravam de aprender. Eles eram todos sempre, o tempo todo, a sua existência, aprendendo a palavra de Deus. Então, a primeira pergunta que eu faço para nós, como igreja Batista Renovada, é se todos os membros da igreja estão perseverando na leitura da Escritura Sagrada. Eu tenho que perguntar isso para a igreja o tempo todo, porque eu tenho uma preocupação. Eu só posso ver se minha igreja tem gente sábia para eu consultar e me aconselhar se eu ver se estão lendo a palavra.
Eu não posso me aconselhar com quem não lê a palavra. Eu não posso me aconselhar com quem não conhece a Bíblia. Não posso. Vai ter dia que o pastor vai falar, nem nunca. Vai ter dia que o pastor vai pedir conselho. Ela vai pedir conselho para quem? Olha, por que estuda a minha palavra aqui para pedir conselho, para poder eu ter uma ideia mais ou menos do que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para quem está a palavra. Porque se eu tenho conselho que ele não busca a palavra, eu vou ser mal aconselhado. Não é verdade? Não é verdade? Então, a doutrina, o que faz na igreja ser o que é avivada é a sede, a busca pela palavra de Deus. E eu sou um dos principais que mais desejo isso aqui na igreja. Deus sabe da minha luta, do meu esforço para que a igreja tenha sede pela palavra. Porque eu sei que uma igreja viva, que comete erros, é uma igreja formada por membros que estudam a palavra. Esse povo, ele não viveu de misticismo, não. Ele não se converteu bem atrás de experiências místicas, experiências sobrenaturais, não. Eles não buscavam experiências de sentido. Eles não iam para monte, não. Eles não iam para poder gente curar, não. Eles perseveravam no estudo da palavra, né? Mas vamos analisar. Se hoje, a igreja de hoje, que nós vemos hoje na internet, se marcar um culto de doutrina para uma igreja, a igreja fica lotada? Hã? Mas o falar que vai ter cura naquela igreja, não lota? Se eu falar que vai ter sinais da maravilha, não lota? Se eu marcar um show para fazer todo mundo emocionado, está pulando, saltitando, não lota não? Hã? Se eu inventar uma mandinga gospel, não vai lotar não? Então tem algo errado, não é verdade? Tem algo errado na igreja de Cristo. Se marca culto de doutrina, ninguém aparece. Se marca escola dominical, ninguém aparece. Mas marca culto de farra, de festa, de pula-pula, de saltar, enche que algo errado. Então nós não estamos buscando sã doutrina, estamos buscando o quê? Experiências perigosíssimas. E muito perigoso mesmo, que você pode estar envolvido numa situação de gente inventando coisas. Hoje em dia, eu botei na internet, botei para vocês verem lá, uma igreja que lá as bengalas estão tudo penduradas, né? Aquela igreja me lembrou muito a igreja de Fátima, aquela lá em Aparecido Norte. Se você entrar na igreja de Aparecido Norte, lá em Guaratinguetá, quem já foi lá, eu de lá, eu fui uma. Não é verdade? Entra cheio de maca, cheio de bengala, cheio de coisa, né? Gesso, perna, tudo representando curas que fizeram, não é verdade? E tem uma igreja dos Estados Unidos, é do mesmo jeito, está cheio de bengala, amém. Se aquela igreja realmente está curando, é o que eu desejo aqui para a nossa igreja. É o meu desejo. Mas esse desejo tem que estar associado nas mãos de pessoas que conhecem o quê? A sã doutrina. Pessoas que vão realmente ter temor a Deus para se curou ou não curou, ou foi fruto de emoção. Eu tenho medo de ver uma igreja desequilibrada, onde só buscam só experiências sobrenaturais. Eu estou falando porque está difícil. Eu tenho que orientar a igreja Batista Renovada, já que nós somos uma igreja baseada em quê? Atos 2:42. Eu quero saber se nós somos uma igreja. Nós estamos vivendo isso, porque nós temos que viver isso. Nós temos que viver o que falamos que somos. Me chamaram de pastor de uma igreja renovada. Então eu quero saber se eu mesmo renovados. Amém? Então o critério para ser uma igreja renovada, perseverar na sã doutrina. Amém? Estamos dispostos a perseverar na Bíblia, na Escritura Sagrada. Amém? Ou querem atrás de profeta do ouvir falar. Bíblia é fundamental para a gente. Eu vou até perguntar depois, para o culto, qual é o horário que vocês querem para a escola dominical? Escolha o horário que você quiser, eu atendo vocês. Eu dou meu jeito, você muito homem. Não, eu posso vir só 3 horas, eu venho 3 horas. Pode vir, eu venho 4 horas. Eu posso vir só na segunda, eu venho segunda para lá.
Se fosse vir terça, eu vim terça então. Se fosse vir quinta, eu vim quinta para dar aula para vocês. O que eu quero é vocês aqui nesse aula. O que eu quero é que vocês aprendendo a palavra de Deus. Para não tropeçar. Por exemplo, por quê? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, como cristãos, que nós estamos crescendo, mas estamos perdendo conteúdo, qualidade. Já ouviu isso? Crescimento sem qualidade. Não adianta um crescimento sem qualidade. Um crescimento sem qualidade vai ser algo que no futuro, quando tiver 3 mil membros, vai estar os 3 mil membros brigando com o outro da igreja. Agora, um crescimento com qualidade, com 3 mil membros, anda tudo em comunhão. Caramba, eles tinham mais de 3 mil membros. Mais de 3 mil. Eles andavam em comunhão. Que troço impressionante. O que é isto, Senhor? Eu pergunto a Deus, o que é isso, Senhor? É a sã doutrina perseverável na doutrina dos apóstolos. Bom, primeiro ponto. Então, na igreja nós renovados está nesse caminho. Glória a Deus. Respirar fundo. Amém. Vamos ver. Segundo ponto. Ele fala aqui que eles tinham uma comunhão. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham comunhão. Uma comunhão, meu irmão, sabe o que é comunhão? Primeiro, essa palavra coinonia, essa comunhão aqui no grego, coinonia, fala da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele agora está falando da comunhão entre nós. Uma coinonia. Nós somos uma igreja que adora andar junto um com o outro. Aquela igreja que fica quando encontra o irmão na praia, é uma festa, eu vou almoçar na sua casa hoje, amém? Aí encontra no café da manhã, vou tomar café com você para casa, amém? Amém, vou falar mais também para eu também. Inclusive eu tomei um café da manhã com o povo aqui, foi bom demais. Fui lá no hotel de Joseguir, e se deu um café, bom. Aí eu disse, o pai está vendo, eu fiz fora. Foi uma comunhão boa. Mas eu quero falar para vocês que essa comunhão tem que haver sempre. Eu estou até pensando comigo, na hora que eu tomo banho, como eu faço para a ter comunhão? Mais comunhão. Eu pensei que eu vou fazer, vou pegar 2 potes. Isso é um pote de, um vai ter letra A, aquele que vai receber, letra B, daquele que vai na casa do outro. Aí o grupo vai pegar, quem pegar A, vai receber, meu irmão em casa. Aí eu vou pegar outro pote, botar aqui, de letra B, botar seus nomes dentro do outro pote, e quem pegar é aquele que vai na sua casa. Entendeu? É minha boa ideia, né? Vai ter comunhão toda semana. Você pegou A, você está responsável de receber. Então, esqueceu o B, vamos botar seu nome no papelzinho e botar no outro pote. Aí você que está com A, vai pegar o nome do pote. Quem que pegar vai ser quem vai receber em casa. Que coisa boa! Uma estratégia boa que o Senhor me deu para poder aumentar a comunhão entre os irmãos, amém? Porque vocês têm que ter comunhão um com o outro. Vocês têm que se conhecer. Nós temos que conhecer os filhos um do outro. Nós temos que torcer pelos filhos um do outro. Nós temos que saber o nome dos filhos do outro, orar pelo filho do outro. Nós temos que saber se a pessoa está com saúde ou não está com saúde. E temos que saber se a pessoa está empregada ou não está empregada. Se tem dinheiro para ir na igreja ou não tem dinheiro. Se tem comida para comer ou não tem comida. Eu tenho me preocupado, eu estou me surpreendendo. Que eu chego às vezes, irmão, fala, eu me sinto culpado. Quando desculpo teu irmão doente. E eu não estou sabendo. Quando desculpo teu irmão está precisando de dificuldade financeira, eu não estou sabendo. Quando desculpo teu irmão está sem poder ir para a igreja, porque ele vai botar combustível. E eu não estou sabendo. Isso é horrível uma igreja como esta. Porque eu te garanto que tem irmão que não tem combustível hoje, mas tem irmão do lado dele que vai botar um tanque inteiro de combustível no carro dele e não vai fazer falta para ele. Mas o problema é que não tem comunhão para saber. Quem tem problema não fala e quem está bem não pergunta. Quem tem problema não conta que tem
E quem não tem problema de estar bem de vida, não fala, não pergunta para o outro, tu está bem, meu irmão? Então tem que haver o quê? Uma mudança nessa comunhão. Nós somos igreja conforme Atos dos Apóstolos, do partido, da comunhão. Então vamos ter que pensar de uma maneira de estabelecer essa comunhão. Porque essa comunhão existia nesta igreja. Não é desculpa por uma igreja grande. Eles tinham 3.000 membros e faziam isso. E nós não temos de longe de 3.000 membros aqui. Então não temos razões muitas para poder colocar em prática esses textos de Atos. Amém? Paz, meus irmãos. Eu vou falar, alguns acham que eu falo isso, mas tem irmãos aqui que eu vejo botar passagem, que eu tenho 20 centavos na carteira. Aí o orgulho não conta. Mas tem irmãos que tem muito mais, tem dinheiro no bolso para ajudar o irmão. Então nós temos que estabelecer uma regra de viver essa realidade da igreja. Olha, a comunhão que a Bíblia está falando é a comunhão com o Pai e o Espírito Santo. E essa comunhão é entre irmãos. E essa comunhão é movida pelo amor. Eu estava estudando o atributo de Deus de amor, e eu falei que Deus, o amor é ato de entrega. Amor é ato de entregar para alguém, de fazer algo para alguém, benefício para alguém. Porque quem é amor é Deus. Só quem é bom, diz a Bíblia, é Deus. E amor é um ato de bondade. E o amor é um ato de entrega. Então, quer dizer, eu tenho por obrigação como cristão amar o meu irmão, me entregar para ele. Amor não é só falar para essa pessoa, eu te amo em Jesus Cristo. Oh, meu Deus. A paz do Senhor, meu irmão, eu te amo em Jesus Cristo. Empresta teu carro. Não te amo mais. Tá, não precisa emprestar o carro, porque eu quero comigo, mas vá com ele. É verdade? É ato de amor. Pega teu carrinho e pergunta o quê? Tu precisa ser um motorista. Não tem problema. Onde tu quer que eu vá, eu vou contigo. Eu prefiro dirigir, porque eu estou investindo no meu carro, mas eu prefiro dirigir, mas eu vou como tu for. É sério. Né? É ser sincero. É verdade? É verdade? É ser sincero e se entregando para o irmão. Você ser motorista. Né? Sim, resolvido. Mas isso só é possível de quê? De uma comunhão, de uma entrega, um amor um pelo outro. O Deus quer isso de nós. A igreja é um lugar que Deus criou para depositar as pessoas que se convertem. Porque a finalidade de existência de uma igreja é um local onde nós vamos nos purificar, vamos nos santificar, vamos nos preparar, vamos ser melhor treinados para poder ser um servo melhor. É por isso que a sã doutrina numa igreja é fundamental, é porque na igreja eu vou aprender a palavra de Deus, e aprendendo a palavra de Deus, eu vou identificar em mim onde eu estou errado, como espelho, vou olhar para o espelho e ver minhas falhas, e vou começar a arrancar o quê? As minhas falhas, para me purificar e ficar a imagem de Cristo. Sem igreja, sem aprender a palavra, é impossível isso acontecer. Não é verdade? As pessoas cometem erros dentro da igreja porque não conhecem a palavra. Conhecendo ela vai saber onde está o seu erro, o seu problema, e ela corretar resolver. Mas tem que perseverar na sã doutrina. Comunhão. Não partiu o pão, eles partiram o pão. E vou dizer mais aqui: em cada alma havia temor, e muito prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades. Aí danou tudo. A hora que ele fala aqui, ele pega. Olha que coisa terrível assim. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíram o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Aqui não é uma revolução marxista, não. Entendeu? Aqui não é uma nova revolução marxista, não. Aqui não é governo Fidel Castro, não, viu? Não é isso, não. Aqui está falando
de quando há necessidade, o irmão pode contar com aquilo que eu tenho e dispõe. Amém? Se você tem e vê o irmão com uma necessidade, por que não você desfazer o que tem para dar ao irmão que precisa daquilo? Vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Eu, quando fiz a cirurgia de mamar de safena, tá? Eu me lembro que eu estava no cursinho sentado, eu comentei lá no testemunho dos irmãos que eu ia fazer uma cirurgia que custava 30 mil reais, não foi? 30 mil, 15 mil reais a cirurgia, mas umas coisinhas lá, e eu não tinha o dinheiro, porque o meu plano não cobria tal, eu tinha que pagar. Né? O material não cobria, eu tinha que pagar. Teve irmão do nada, sabe o que ele fez? Esse irmão deu um cheque de 5 mil que ele ia viajar para a Espanha. Ele falou assim, e me deu. Eu cheguei, poxa, que está ali, não, deve ser. É uma poupança para viajar, mas a tua vida é mais importante que a viagem. Isso é o que tem conforme a necessidade do irmão. Amém? Essa é a ideia do diabo. Eu nunca vou vender tudo, não sem nada não. Até porque se você olhar o versículo 43, você vê o versículo 43, fala que existem cartas. Ele não vendeu as cartas dele não. Alguns venderam a casa, mas nem todos venderam. O ato de pobreza extremos é um chamado para poucos. Francisco de Assis, né? Maria Calcutá e outros servos de Deus na Bíblia que eram chamados extremos. Maria Teresa não é da Bíblia não, quer dizer, viu? Maria Teresa Calcutá não está na Bíblia não, viu? E nem Francisco está na Bíblia não, viu? Então, para ninguém comentar que foi besteira aqui. Os dois não são personagens da Bíblia não. Eu estou falando que eles são servos de Deus que foram chamados para a pobreza extrema. E há pessoas que são chamadas para viver uma pobreza extrema realmente. O moço rico mesmo. Jesus chamou o moço rico para vender tudo. Então há pessoas que servem a Cristo que têm um chamado radical de desfazer de tudo e viver do que deu, de caridade. E tem gente que é chamada assim. E tem aqui no meio aqui da igreja pessoas que vão receber chamada assim. Não se assustem não. E se não quiser aceitar o chamado, Deus vai tirar tudo de qualquer maneira. Mesmo querendo arrancar tudo. Porque é um chamado exclusivo para viver somente da misericórdia para cuidar de pessoas muito necessitadas. Do outros não. Deixa bem claro aqui. Mas eu quero dizer a vocês que aqui deixa bem claro que eles vendiam conforme a necessidade dos irmãos. Irmão, hoje em dia está tão difícil que ele tem um dízimo que é 10% da pessoa não dá. 10% não dá. Foi pior do que isso. Sexta parte não dá. Eu estou brincando, mas é verdade. Muito mais querer vender propriedade. Um ato como esse irmão fez comigo lá no conselho, irmão, isso vai ser algo que Deus já botou no livro assim, caramba, esse aí cumpriu o que o livro de Atos fala. Botou um galardão bem grande para ele assim, toma, esse galardão é seu. Então, por quê? Ele cumpriu exatamente o que? A Escritura Sagrada. Mano, meu irmão, nós vivemos num mundo onde tem, eu vi para ser 1 bilhão de pessoas em pobreza extrema. Morrem 10 mil pessoas de fome por dia. 10 mil de fome por dia. Nós evangélicos, que somos cristãos, que temos a doutrina dos apóstolos, nós temos a obrigação de viver de modo mais simples para abençoar os irmãos a quem nada tem. Eu não estou mandando você viver na pobreza, mas você viver de modo simples para abençoar outras vidas. Nem viver de modo simples para acumular riqueza, não. O que a Bíblia manda tu fazer é viver de modo simples para abençoar as pessoas.
E não é difícil isso não. Dá para viver assim. Dá para você identificar uma pessoa que tem uma menina com potencial de estudar. E você pode investir naquela menina. Você pode ver uma pessoa aqui dentro da igreja querendo estudar para o colégio do filho. Você pode verificar com ele. Eu assumo o colégio do seu filho. Você pode saber que aqui na igreja tem alguém que está com carro e está passando muito desemprego e está perto de perder o carro. Você que está bem hoje, você pode, irmão, enquanto não arrumar emprego, vou assumir a prestação do seu carro. O galardão é céu, meu irmão. A bênção é para você. Mas nós não estamos fazendo isso. Isso é triste no meio do povo de Deus. Isso é uma traição à sua doutrina. Isso é uma traição a Cristo. Isso é cuspir na cruz. Ele se deu para nós. O dinheiro que você tem a mais no seu bolso, olha, o dinheiro que você tem a mais no seu bolso não é para o seu deleite, não. É para a sua comunidade que vive em comunhão, ter repartição de bens. Quem comeu o filé mignon pode dar pelo menos a maminha, sei lá, como que é não? A carne mais pura, uma carne de pescoço para o carro. Tem cabra que está comendo hoje. E é mesmo na mesma comunidade. Isso é triste. E dá para te perguntar, porque a notícia corre. Vai perguntar, irmão, tu está passando a preço, o que eu posso fazer por você? Não, eu quero saber o que eu posso fazer por você. Agora, irmão, vou ser sincero. Estou com conta atrasada, conta atrasada, dá da conta aqui. Vou pagar essa conta aqui. Amém? Amém? Amém. Cristo pode contar com você? Amém. Lembra do conselho que vai pergunta? Cristo conta contigo. E você fala assim, e eu entreguei o jogo. Tem jeito que eu fiz conselho aqui não. Entendeu? Então, não entenderam nada que eu falei. Então eu quero dizer a vocês que a partir de agora, essa realidade cristã, nós devemos viver, meus irmãos. Nós vivemos uma comunidade que é chamada pelo povo aí fora, Igreja Batista Renovada, uma igreja cheia do Espírito de Deus. Glória a Deus. Não gaste seu dinheiro com aquilo que não é bom, que Deus vai querer de você. Ouça o que eu vou dizer a você. Deus vai lhe perguntar o que tu fez com o dinheiro que eu te dei. Eu lhe dei um dinheiro, minha filha. O que tu fez com o dinheiro? Eu gastei no papo de leite. Teu irmão precisava, gostou? Não tem não. Tem até mãe que precisa da pessoa na ajuda. Isso é horrível ouvir, irmão. É verdade, não é verdade? Atos 2:42. Vendiam suas propriedades, subindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade de ver. Como tinha alguém com necessidade, vendia. Não é difícil fazer isso, não. Nós temos uma comunidade carente. 40 cestas básicas foram entregues na terça-feira. 20 saíram sem cestas básicas. É um drama que eu venho enfrentando já há mais de 10 anos, eu e minha esposa. É triste demais. Sabia que eu evito ir nas ideias para me entristecer? 60, só 40, 20 saem sem cesta. E vou dizer uma coisa aqui: uma cesta básica, aquele povo ali, rende, tu não tem noção. Teve um dia desse que eu entreguei lá na outra comunidade que eu fazia parte, recebemos 8 toneladas de feijão, foi 8 toneladas de feijão, do governo aí, foi uma ONG aí que estava querendo um lugar para distribuir feijão, recebi 8 toneladas de feijão, e empacotamos tudo. Achei tão lindo, que elas receberam muito feijão. Tu pensa que elas guardaram para elas foram dividindo com o pessoal da vizinhança. Elas foram dividindo
da vizinhança que não tinha feijão. Nós somos uma comunidade de igreja para te renovar. Você dá testemunho. Você tem que viver o que falamos. Nós temos que ser uma igreja que não tesoura dinheiro aqui na terra, mas distribui sem medo. E quem distribui seu recurso sem medo nunca vai voltar. É aquela regra lá em Eclesiastes que fala: lança o seu pão sobre as águas, que ele vai voltar. Deus manda a gente fazer isso. Nós somos crentes. Se cada crente cuidar de um, eu tenho certeza, a fome do mundo não vai deixar de ter fome, não. Vai continuar tendo fome. Não vamos resolver o problema do mundo, não. Realmente é difícil. Nós não podemos resolver o problema do mundo. Mas vamos amenizar e vamos também sermos abençoados por Deus e vamos cumprir uma ordem de Cristo e vamos espalhar o bom perfume de Cristo na terra. O que atrai pessoas para a comunidade é as pessoas lá fora vendo o que essa comunidade faz. Aproveitando esse texto aqui, eu vou lançar uma experiência nesta igreja aqui. Eu quero ver se então eu creio que eu tenho certeza que vocês vão me apoiar. Faço uma maluquice aqui e graças a Deus meu povo é maluco que nem eu, me apoia. Vou falar uma doidice aqui, é o seguinte. Há muito tempo eu estou querendo subir quentinha aos domingos, porque domingo ninguém distribui. E para confirmar essa verdade, eu estava conversando com o pastor da convenção, que a gente faz trabalho quentinho aqui, ele falou o seguinte: rapaz, inclusive fui lá na rua um dia desse, o morador de rua me contou que sexta passa um monte de gente. Sabe um monte. Mas quarto domingo ninguém vai. Aí que me incomodou, porque já me falaram isso uma vez. Eu pensei que era pelos botões. Domingo tem culto. Termina no máximo 10 da noite, não é verdade? A gente prepara a comida, tira essas roupas empetecadas de vocês. Dá aquela mochila já calça, bermuda, entendeu? Bota a roupa de guerra, vai a galera tal dia, entregar quentinha na rua, aí vem de lanchar. Em vez de lanchar, vamos subir quentinha. Amém? Uma vez por semana não mata ninguém. Mata alguém? Vamos ser a primeira igreja uma vez na Paraíba e terão quentinha aos domingos. E vamos subir toda uma rede de gente que não tem comida ao domingo. Aí você me fala: mas um povo ingrato não interessa. Daqueles ingratos tem um que não é ingrato. Daqueles ingratos tem um que Deus quer salvar. Daqueles ingratos tem um que Deus quer que liberte. Daquele ingrato tem um ali que é um demoniado de Gadareno, que Deus quer tirar o demônio dele. Entendeu? Então nós temos uma missão a cumprir. Nós temos que fazer a vontade de Cristo. Então, domingo, que eu vou ver se vai ser domingo de ceia semana que vem, vai ser bom. Tem que sair, sai, grupo, quem quiser nos acompanhar, acompanhe. É bom demais. Vai ter trabalho pra caramba. Fica um já faz a comida cedo ali, prepara, a galera não tem tempo de começar aí. Prepara a comida ali, estão prontinhos, que tinha, terminou o culto aqui, você botar um chá e vamos sair. Aí vai, em vez de ficar lanchando, vai dormir depois. Né? Todo domingo você lancha dobrado, para engordar mais um pouco. Ou então guarda o dinheiro do lanche, né? Então pronto. Então nós achamos que amém? É o plano do pastor. É utopia? É possível? Dá para ser feito? Eu creio que é fácil. E um dia teremos uma Kombi aqui nossa aí, se Deus quiser. Uma igreja que trabalha no social tem que ter uma Kombi. Né? Um dia vai ter. Ele vai dar uma Kombi para a gente. Diariamente perseveravam unânime no templo e partiu um pão, 46, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso aqui mostra o seguinte: isso derruba aquela tese que nós estamos ouvindo por aí,
de que é possível viver cristianismo sem igreja. Não é possível. A igreja primitiva deixa bem clara que eles tinham uma igreja a frequentar. Esses crentes que estão falando que não precisa ter igreja para ter cristianismo é mentira de Satanás. Tem que ter igreja, tem que ter um líder, tem que ter um pastor, tem que sim. Porque é na igreja que aprende essa doutrina, é na igreja que se santifica, é na igreja que você tem as suas vestes lavadas, é na igreja que você tem comunhão com os irmãos, é na igreja que você aprende a amar e ser amado. A igreja é o lugar de treinamento dos santos. Então quem quer viver cristianismo fora da igreja, achando que precisa estar vivendo uma heresia contrária à vontade do Senhor. Nós temos que ver na igreja, eles tinham dois tipos de culto, um culto formal e o informal. Eles tinham culto no templo e o culto em casa. É isso que a Igreja Batista Renovada, né? Igreja Batista Renovada, Atos 2:42, né? É a nossa marca, é essa a visão nossa. Eu estou enganado. Eu tenho motivado desde a igreja a ter culto em templo e o culto de onde? Em casa. Botamos fogo nessa ideia de um culto familiar. Mas se eu te perguntar quem está fazendo aqui, eu um fogo na cara. Todo mundo. Ninguém. Culto formal e informal. O culto formal é no templo. O culto informal é na sua casa. E nesses grupos que você pode formar de amizade mesmo. Até é uma boa ideia, já que as pessoas estão me convidando para poder fazer culto na sua casa, não chame, não vá só você, chame outros irmãos para ir no culto da sua casa. Vou para o meu trabalho, eu tenho que ir em várias casas ao mesmo tempo. Vou na casa de tal irmão. Naquele dia, convide mais irmãos aqui da igreja para ir na sua casa. Esse irmão vai conhecer a sua casa, vai comer a sua comida, né? Vai, né? Ter amizade, e vai compartilhar com o pastor da igreja um culto familiar para poder dar aquele gás, né? Ensinar como é, e depois eu saio e vou para outra casa. Aí na outra casa, marca outro culto, chama as pessoas da igreja, aí faz, aí eu saio para outra casa. Quando menos pensar, já está todas as casas visitadas por mim. É verdade? Que essa é a função do pastor também. Não é uma questão de como se diz, eu sou um pastor bonzinho, não. É a obrigação do pastor. Pastor que não sente cheira a sua ovelha, não é pastor. Pastor que fica em cima do púlpito, não visita a casa de ovelha, ele tem que se preocupar com isso. Só não fui na casa de alguém que tem que me chamar. Se me chamar, pode ter certeza que eu estou lá. Deu meu jeito. Deu meu jeito. Ah, vou estar lá. Tem que sentir o cheiro. Jesus fez isso. Quando perguntou a Jesus, onde? Quem é tu? Quem és tu, Senhor? Ele falou, siga-me e veja onde eu moro. Ele levou as pessoas para a casa dele. Foi mostrar como ele vivia. E aí, quando ele manda evangelizar, ele fala, vá, de 2 em 2, dê a paz do Senhor. Se a pessoa receber a paz, entre na casa deles e coma com eles. Eu como em tudo que eu ofereci a você. É necessário ter comunhão. Deu para entender? Amém? Amém? A igreja está se renovando, amém? Amém? Então pronto, então nós estamos prontos para a guerra outra vez, né? Amém? Então, fazendo a revolução novamente. Amém? Então, eu tenho que ter essa preocupação. Culto na igreja e culto fora da igreja. E outra coisa, o culto informal não pode ser um culto fúnebre e nem um culto também muito reverente. Olha essa três palavras que aqui. Eles diariamente ensinaram a partir o pão, 46. Casa em casa e aqui 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E quando isso acrescentava o Senhor dia a dia que iam sendo salvos. Onde é que está aqui com reverência? Não. Pagamento patrão, singeleza de coração. Ah, está aqui. Ele tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. É o seguinte:
O culto a Deus, ele pode ser um culto daqueles que é um túmulo que tem igreja de misericórdia. Tu entra nela, pode correr, mas tem um túmulo. Ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia. Hoje está meio assim, aqui está meio assim. Hoje está meio assim. Está meio túmulo aqui hoje mesmo. Eu estava incomodado. Sabe que eu estava doente ali no campo? Estava um túmulo aqui hoje. Vamos ver se depois da oferta, todo mundo aí vai decidir por esse quadro. Mas estava aqui, pessoal, aleluia, glória a Deus. Ninguém diz aleluia, ninguém sorrindo. Culto a Deus é alegre. Culto a Deus é com alegria. Com simplicidade. Quer dizer, a igreja nossa, graças a Deus, ela é simples no vestido. Amém? Amém. Eu posso dizer que ela é simples no vestido. Isso é bom. Tem igreja aí que eu vejo aí misericórdia. Parece que vestido de moda para chibater, não sei o que. Porque simplicidade é algo importante. Por que isso? Eu tenho que ser solidário aos irmãos que pouco têm. Entendeu? Se eu mesmo tento, eu tenho que ter sabedoria. Eu mesmo tenho dinheiro para investir muito bem, eu tenho que ter simplicidade no investir, quando alguns irmãos que não têm tanto para se investir. Entendeu? Isso se chama solidariedade. Viver em comunhão é ser solidário. Amém? É uma coisa que eu não preciso me fingir que sou um derrapado, né? Isso é hipocrisia, né? Se vista com simplicidade, né? Bonita, mas não o luxo de vestido de moda, porque eu vejo mostrando que misericórdia, porque o irmão mais pobre não entra na igreja nem querendo. Ele olha assim, misericórdia, ele não entra aqui não. Vai embora. É verdade. Não é verdade isso? Quem já foi em igreja que estava ali correndo assim, né? Eu não vou aqui mais não. Entendeu? Então a simplicidade e a alegria. A alegria hoje faltou, mas eu creio que depois do louvor vai ter alegria, amém? A alegria faltou, não estou devendo a minha alegria hoje, viu? Amém não, Senhor, na misericórdia da minha. Eu não te mereço nada de vocês, Deus. Tá, Deus me perdoe que eu falei besteira aqui. Tá, então, eles tinham. Agora, não pode eles ser um culto também, mesmo os cultos. Quem botou na internet, no Facebook, aquela pregação de Paulo Júnior, né? Paulo Júnior. Hã? Paulo Júnior, né? Ele falando dos cultos jovens, gosto, né? Falando dos jovens, eu ria demais. Ele botou um carro pregando, ele pulava aqui, ele dizia, que escurinho assim, o cara corria, dançava, rebolava no altar, eu falei, misericórdia. Pô, alegria, mas não bagunça, o altar é sagrado. Mas é verdade. Um dia eu fui num lugar que o cara corria, ele corria, ele dava um tiro dali, é assim, aí que os filhos, eu quero maluco. Não, você me quer ouvir. Eu estava lá no altar, eu ouvi. O cara cantando, ele corria com o microfone, aí pulava, voltava correndo, eu falei, esse cara é doido. Aí vem uma pessoa de fora, uma pessoa que quer entregar a Bíblia dos Cristo, que quer ouvir a palavra de Deus na igreja evangélica, vê uma loucura dessa, ele vai entrar na igreja, fui acreditar. Aí eu jogo muito doido. Simplicidade, reverência, respeito é o culto de uma igreja batista renovada. Alegria, mas com respeito. O jovem tem que manter o respeito. A alegria é manter o respeito e reverência no culto. Não vamos ser aquela coisa engessada de uma igreja que não bate palma, não glorifica, não louva, que tudo é proibido. Não, aqui não entra isso. Outra. Aproveita esse texto para dizer que eu mais tenho ensinado a vocês na escola bíblica dominical. Vou repetir. Vou ensinar uma parte chamada graça comum.
A Bíblia fala que todo dom perfeito é puro e lindo, né? E bonito, né? Vem do quê? Do Pai da luz. É Tiago 1,7, parece, ou 1,17. Vamos ler. Tiago, quando falar por baixo, você esteja errado. Eu também digo o endereço errado, você não está errado, depois o pastor errou. 1,17, né, Paulo? Fala o que aí? Toda boa dádiva. Toda boa e todo dom perfeito são lá do alto, descido do Pai das luzes. Tem que falar assim, o diabo, ele é o dono do louvor, todos não dom que ele é. Ele tem idade para nenhuma. O diabo não é dono de nada. Ele não é dono de louvor, ele é dono de coisa, ele é nada. Tudo que é bom, ele fala, o diabo não criou nada bom. Na verdade, o diabo não criou nada. Ele pegou o que já existia, que Deus criou, e usou de forma errada. Mas ele não criou nada. Por que eu estou falando isso? Que legalismo também aqui não podemos ter. Eu lembro uma vez que eu me converti, eu era capoeirista. Eu era capoeirista. Aí meu irmãozinho, né? Meu apelido na capoeira era barata. Não sei porquê, era barata. Aí eu fui pinball, me converti, o irmão do meu irmão, e ele vai queimar o seu pinball. Isso não é Deus não. Isso não é de Deus vai queimar o seu pinball. Eu falei, irmão, eu acho que o diabo não criou pinball não. Porque música, som vem de Deus. Agora, se eu pegasse o pinball e começar a dar toque de candomblé, aí sim, aí é o diabo, né? Se eu consagrar o mal, aí é o mal. Porque a gente tem medo de ser muito legalista com tudo. Além de um legalista com muita coisa, tudo é proibido, tudo é proibido, tudo é proibido, tudo é proibido, tudo é proibido. Um dia desse eu fui fazer um jantar no ano passado, né? Aí botaram um CD de um rapaz de música, né? O Sem João, né? O Sem João. Foi um arraial, né? Um João Sem João, que a gente fazia aqui, né? Aí meu amigo deu uma polêmica. Eu falei, uma coisa. Afinal de contas, aqui é data de comer os povos festivos? Não. Então me juro. Outra. Estão comendo o quê? Milho. E quem fez milho? Foi o diabo? Não, não é o Senhor. Quem fez canjeiro foi o diabo? Não, não é o Senhor. Música, gosta. Quem fez? O Senhor. Nós vamos em comunhão, vamos em comunhão? Amém? Pronto. E de qual é o pecado que eu estou praticando aqui? Conta aí. Não? Porque se eu ficar deixando tudo ser do diabo, eu não vou fazer nada na vida, porque tudo é dele. Agora, se você for lá para aquelas festas do mundão, onde o santo e o não santo se misturam, aí tu está em pecado. Vou repetir. Se você sair do local santo e for comer canjica no lugar onde tem briga, cachaça, farra, traição, adultério e tudo mais, você tem pecado, meu irmão. Amém? Mas você dentro do seu irmão, não é do seu irmão. Não vou comer canjica na minha casa, porque é festa junina e eu vou estar comendo que São João é pecado. Não, gente, não é assim. Eu estou brincando? É assim. Já é um legalismo extremo. Não é verdade? Sabe o que nós fizemos uma vez? A gente montou um grupo de capoeira gospel. Os irmãos tudo capoeiristas. E esse grupo foi para Emanuel. Os meninos eram uma roda de capoeira dentro e embaixo ali. A pernada do telado. E o pastor João Filho não entendia nada da carne da cabeça. Eu ri demais, mas tudo bem. Isso não era bem o certo de fazer. Porque a gente perdeu a reverência. E eu não vou deixar isso aqui não, porque fica tranquilo, viu?
Aqui não. Porque tem que ter reverência também, né? Houve um exagero. Mas não que o risco do menino cantando normalmente uma música evangélica, eles estão profanando algo, não estavam profanando nada. Agora, o local não era o correto, dentro da igreja fica meio chato, né? Não está legal. Vou dar juízo dentro da igreja também aqui, acho que não tem não. Vou dar MMA também aqui, não dá certo mais. Né? Aí já deve dar. Mas eu estou falando isso porque é um parênteses que eu faço, para você entender que a igreja vai ser renovada, ela não é legalista, mas ela tem reverência. Amém? Porque santo e acabou. Agora, se eu posso fazer um almoço com os namorados, qual é o pecado nisso? Se eu posso fazer um jantar do dia dos namorados na igreja, qual é o pecado disso? Se me apontar onde é o pecado, eu desfaço hoje o jantar. Mas não tem. Não tem pecado. Amém? Tem que tomar cuidado com o legalismo. É nosso aspas aqui. Amém? Então eu queria falar com vocês sobre isso aqui e falar que a igreja é um lugar de santificação e purificação. Tá? E essa igreja tem um detalhe que faz no final para encerrar. Encerrar bem cedo, para poder revolver um pouquinho mais. Diz o seguinte aqui no final. Louva a Deus contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentavam-lhe o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Olha então. A Bíblia diz que o Senhor acrescenta dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Amém? Eu quero dizer a vocês que a função da igreja é evangelizar, pregar o evangelho, mas quem acrescenta as pessoas na igreja é Deus. Ele que acrescenta. Deu para entender? Porque às vezes nós conseguimos muito dos nossos talentos para ganhar a vida para Cristo. E vamos fazer eventos, vamos fazer possível, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer aquela